Posso começar a falar então, né? Deixa eu contar para vocês. Tem aqui no YouTube, tem aí é um vídeo mais antigo, onde eu falo dos 5 níveis da identidade, da personalidade. 5 níveis da personalidade. São vídeos antigos, acho que de 2020, ou 2019. Mas ali eu explico como que o íncubus e o súcubus, que são os nossos parceiros invisíveis, entram na nossa vida. Faz parte da nossa personalidade. Quando eu falo para vocês que a nossa alma ela é possuída, o povo xinga, tem gente que me passa sabão e xinga de herege, mas aí você vai ver que a pessoa nem escrever direito sabe lá nos comentários, então eu não dou nem confiança. O que é personalidade? Nós somos influenciados por seres sobrenaturais o tempo todo. A nossa personalidade, ou ela é influenciada pelo Espírito Santo, ou é influenciado pelo espírito deste mundo. A nível de alma, nós somos influenciados pelos espíritos malignos, que eu chamo de protetores de ego. Esse é o primeiro nível de batalha espiritual pessoal. Eu não avanço muito além do primeiro nível, porque o povo não entende nem o primeiro nível, como que eu vou chegar lá no 4º nível, que é o que eu vou explicar aqui hoje, que seria o de parceiro invisível. Como que acontece a paixão? Eu tenho que te dar essa explicação para você entender como que isso entrou na sua vida desde criança. Se faz parte do meu sistema de personalidade, o íncubus na vida da menina ou súcubus na vida do rapaz, você nasceu com isso. Só que são energias demoníacas mais profundas dentro da nossa mente. Não são demoninhos que você vai lidar, por exemplo, uma libertação lá na Universal. Ele não vai manifestar na Universal, num culto de libertação, porque está muito agarrado com quem você é. Pensa, senhora, como nós falamos de súcubus, é o Bernardo que perguntou, né? Quando a gente fala de súcubus ou íncubus, pensa, senhora, em você existe o seu lado feminino para a mulher e o seu lado masculino. Para o homem existe o seu lado masculino e o seu lado feminino. Isso aí faz parte do 4º nível da sua personalidade. O íncubus ou súcubus é essa parte que divide a sua personalidade em masculino ou feminino. No caso da mulher, seria o meu lado masculino. E no caso do homem, o súcubus é o seu lado feminino. Todos nós nascemos assim e todos nós somos influenciados por essas energias. Quando nós começamos a crescer no conhecimento de Jesus, crescer na maturidade cristã, é só aí que essas 2 energias operando na nossa psique são diminuídas e a gente é liberto delas. Quando nós falamos do casamento do noivo de Cristo com a igreja, nós estamos falando a nível de psicologia, a nível de transformação pessoal, nós estamos falando de um nível de ligação com o divino, com o Espírito Santo, em que o seu lado feminino ou masculino será a energia do Espírito Santo e não desses 2 demônios. Dá para entender?
Agora, o que nós vamos... Olha, irmã Valquíria, agora não é corte celestial, agora eu vou falar sobre marido espiritual, esposa espiritual. Eu já fiz a live agora há pouco da corte. Deixa eu seguir a linha aqui. Não, biblicamente, a única referência que a gente tem, que eu uso como referência, foi a criação de Eva. Quando Deus criou o ser humano, em Gênesis 1, Deus criou o ser humano híbrido. Abraão, errei até o nome. Adão, ele era homem e mulher ao mesmo tempo. Olha lá. Assim, e Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Adão era híbrido, ele era, a natureza dele era tanto macho quanto fêmea, dentro de um... Aí, com anos se passaram, Deus falou, não, vamos tirar a porção feminina de Adão. Aí Deus vai e tira Eva, a porção feminina inteira de dentro da porção masculina. E os abençoou. Então, essa é a referência em Gênesis. O primeiro homem, Adão, ele era híbrido, ele era macho-fêmea, e depois Deus tirou a porção fêmea de dentro de Adão. E desde aí, eu tenho menos porção feminina ou menos porção masculina em mim. Não, nós somos 100% femininos, 100% masculinos. Deveria ser, né? Deveria ser. Com a restauração de todas as coisas, lá em Apocalipse, a gente vê que para você ter uma mente restaurada completamente, quando eu falo de mente, eu estou falando de identidade restaurada, aí nós vemos o casamento, a unção do cordeiro com a noiva. Você é a noiva. Eu estou falando de maturidade psicológica, tá? E aí a pessoa, gente, você está falando assim só na psicologia. Você é 100% psicológico, assim como 100% espiritual. Não tem como separar o psicológico do espiritual. E é porque a igreja separou o psicológico do espiritual que a gente tem esse bando de... Eu mesma cheguei com a minha vida arrebentada aos 49 anos. Né? E olha que a minha igreja, os meus pastores, eles eram psicólogos. Então, na formação de teologia que eu fiz, tinha muito psicologia. Imagina a igreja que não ensina essas coisas, né? Bom, voltando aqui. Falando dessa energia feminina e masculina, você já entendeu que Deus te criou feminino e masculino, faz parte da nossa constituição. E você entendeu também que por causa da natureza adâmica, por causa do pecado, nós já nascemos com uma metade feminina, no caso do homem, e outra metade masculina, no caso da mulher. E essa energia, que vocês chamam de demônio, e essa energia espiritual pode ser muito aguçada na vida, tanto de homem quanto mulher. Eu, por exemplo, porque meu pai bebia demais, a gente vivia uma situação precária, acabou que eu trouxe para frente na minha vida mais a energia masculina. Eu não era sapatão, mas parecia. Sabe essas mulheres macho? Né? Eu era bem mulher macho. Então, o meu lado masculino, Bernardo, ele era bem aflorado.